Salve, salve meus guerreiros e minhas guerreiras, eu sou o professor Netinho Reis aqui do curso Palavra Exata e nessa aula de hoje nós vamos falar de princípio fundamental da contagem. Lembrando que essa é a nossa última aula do nosso curso de nivelamento, espero ter valido a pena e espero sinceramente que os pontos que nós abordamos aqui ajudem você a começar os seus estudos em 2019, dando base e sustentação para um bom estudo e que você consiga o seu melhor, o seu êxito, que é passar numa prova de vestibular ou conseguir a classificação no Enem, tá bom? Vamos lá, princípio fundamental da contagem é bem importante, que aparece em algumas questões, e geralmente nas questões de análise combinatória e nas de probabilidade, mas pode aparecer numa outra questão, de um outro conteúdo. E você, claro, vai poder se sair bem se você souber o princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental diz que você, conhecendo um processo decisório, sabendo de quantas maneiras cada etapa do processo decisório pode ocorrer, você encontra de quantas maneiras você pode enfrentar esse processo decisório. Deixa eu falar isso montando um esqueminha, tá? Vou botar aqui, chamar isso de contagem, e vou chamar de princípio fundamental da contagem. Princípio fundamental da contagem. Princípio fundamental da contagem. Beleza. Então, como eu disse, se você tem um processo decisório, processo de decisão, você vai tomar uma decisão, certo? E essa decisão, ela é tomada em etapas. Então imagina, você vai tomar uma decisão, essa decisão é tomada em etapas. Você observa isso no exercício. Existe uma questão que você tem que tomar uma decisão, né? Lá o problema fala de tomada de decisão, e essa decisão é tomada em etapas. Vamos supor apenas 2 etapas aqui para facilitar a nossa vida. Então você verifica no exercício que são 2 etapas, você separa as etapas e verifica o seguinte: a primeira etapa pode ocorrer de N maneiras diferentes. N maneiras diferentes, botar maiúsculo. E a segunda etapa pode ocorrer de M modos diferentes. A pergunta é: de quantas maneiras o processo decisório pode ocorrer? De quantas maneiras você pode tomar a decisão? Para isso, basta você multiplicar o número de maneiras de enfrentar cada uma das etapas. Então você vai multiplicar N por M. N vezes M. Beleza? Então, de novo, princípio fundamental da contagem é trabalhado para processos de decisão separados em etapas. Essas etapas devem ser independentes e você conhece a quantidade de maneiras de enfrentar cada etapa. Você então multiplica essas quantidades e encontra de quantos modos distintos você pode enfrentar o seu processo de decisão. Vamos facilitar isso com um exemplo. Um primeiro exemplo é uma viagem. Vamos supor que eu tenho a cidade A, eu tenho bem aqui a cidade B e tenho aqui a cidade C. O que eu quero é viajar da cidade A para a cidade B, mas eu quero fazer aqui uma transição passando pela cidade B, certo? Na cidade B a gente faz um escambo, uma mudança de meio de transporte. Então eu tenho aqui, ó, uma maneira, 2 maneiras, 3 maneiras, 4 maneiras diferentes de enfrentar a primeira etapa. Como exemplo, você tem 4 viações rodoviárias, 4 empresas de ônibus que fazem o transporte da cidade A até a cidade B. Quando chega na cidade B, você não tem mais essas viações rodoviárias, você tem transportes mais rudimentares. Então você pode ir de canoa, por exemplo, de canoa, você pode ir a pé, se for o caso, vai a pé, ou você pode ir de carroça, ir de jumento, vai de jumento, tá? Então você tem essas 3 maneiras de sair da cidade B e ir para a cidade C. Portanto, eu tenho aqui, ó, viação 1, viação 2, viação 3, viação 4. São as viações rodoviárias, ou seja, são as empresas de ônibus que te transportam de A até B. A ideia é a seguinte: eu quero saber de quantas maneiras tu pode viajar de A até C, conhecendo esses meios de transportes aqui, de A até B e de B até C. Bom, nesse momento você tem que separar as etapas. A tua primeira etapa é a viagem de A até B. Você então, para enfrentar essa etapa, você precisa o quê? Você precisa conferir de quantas maneiras você pode enfrentar essa etapa.
você tem 4 modos diferentes de enfrentar essa etapa. E a segunda etapa, a viagem da cidade B até a cidade C, você também tem três etapas, né? Você tem 3 possibilidades. Então você tem aqui nessa segunda etapa 3 possibilidades. Bom, observe então que é um processo de decisão, você vai ter que decidir qual é o meio de transporte que você vai usar, e essa decisão se dá em 2 etapas. A primeira etapa pode ocorrer de 4 maneiras diferentes, a segunda etapa pode ocorrer de até 3 maneiras diferentes, ok? Então, a pergunta é, de quantas maneiras você pode viajar de A até C? Então você multiplica a quantidade de maneiras de enfrentar a primeira etapa pela quantidade de maneiras de enfrentar a segunda etapa da viagem. Isso daqui vai dar o total de modos distintos de viajar da cidade A para a cidade C. Então, se você for seguir esses caminhos, para cada caminho que você segue na primeira etapa, você tem 3 possibilidades na segunda. Se são 4 caminhos aqui, 4 vezes 3, 12 maneiras diferentes de viajar de A até C. Um outro exemplo, vou colocar aqui o exemplo do guarda-roupa. Vamos supor que no guarda-roupa você tenha 5 camisas, 4 calças, e você tenha 2 pares de sapatos, 2 sapatos. Beleza. Aí eu te pergunto, de quantas maneiras diferentes você pode se vestir, usando uma de cada dessas peças de vestuário? O que você vai fazer? Ora, você vai perceber que para escolher aqui a sua roupa, você tem que escolher a camisa, escolher a calça e escolher o sapato. Isso é um processo de decisão. Você vai ter que decidir qual é a camisa, qual é a calça e qual é o sapato. Aí você faz o seguinte, você separa isso em barrinhas. É bem importante fazer essas barrinhas, mesmo no começo do estudo. Porque se você faz com essas barrinhas aqui, depois, em exercícios mais sofisticados, você vai ter o hábito do uso dessas barrinhas. E olha, eu, como professor, posso te dizer, me ajudou muito, ajuda todo mundo que estuda essa parte, e eu te garanto, com essas barrinhas, colocando essas barrinhas no lugar das etapas, você consegue se organizar bem melhor. Portanto, você tem aqui a primeira etapa é a escolha da camisa, a segunda etapa é a escolha da calça, a terceira etapa é a escolha dos sapatos. De quantas maneiras tu pode escolher a sua camisa? Olha, você tem 5 camisas, você tem 5 modos diferentes de escolher a camisa. De quantas maneiras você pode escolher a calça? Você tem 4 calças, então você tem 4 maneiras de escolher a calça, certo? De quantas maneiras você pode escolher o sapato? Lembrando que você tem 2 pares de sapato, então você pode escolher um dos 2, você tem 2 possibilidades para o sapato. Na hora que você multiplicar, isso vai te dar a quantidade de roupas diferentes, embora a combinação não seja muito elegante, mas todas as roupas possíveis que você pode combinar. Então 5 vezes 4 vai dar 20, 20 vezes 2 dá 40. Então são 40 roupas diferentes, né? Combinações diferentes das roupas. E aqui observe que ele não está levando em consideração nenhuma combinação de uma camisa preta com uma calça branca ou alguma coisa do gênero. Quando ele faz isso, a coisa já começa a complicar mais, ok? Então, um terceiro exemplo seria o exemplo do cardápio. Vamos pensar que nós temos num cardápio 6 tipos de pratos diferentes, pratos principais que você vai pedir no seu jantar ou no seu almoço. Aí você tem 5 tipos de saladas lá disponíveis no cardápio, 5 tipos de salada. Você tem 3 tipos de bebidas no cardápio. Eu te ofereço 3 tipos de bebida. E você ainda tem 2 tipos de sobremesa. Ok? Então você tem 2 sobremesas. Então você tem isso no seu cardápio. A pergunta é, de quantas maneiras você pode fazer uma refeição completa com cada um desses itens do cardápio, certo? Cada um dos itens. É uma refeição completa. Eu quero saber de quantas maneiras você pode fazer essa refeição completa. Aí você vem aqui e verifica. O primeiro ponto é verificar que você tem que decidir qual é o prato, qual é a salada, qual é a bebida, qual é a sobremesa. Então é um processo de decisão.
Segundo ponto é saber quantas são as etapas. Lembra que eu coloquei um exemplozinho só com 2 etapas, mas aqui tem quantas? Ó, 1, 2, 3, 4 etapas. Então você, para cada etapa, vai colocar uma barrinha. 1 barrinha, 2 barrinhas, 3 barrinhas, 4 barrinhas. São 4 etapas, 4 barrinhas. E aí você vai começar a completar essas barrinhas. Olha só, a primeira barrinha se refere ao prato. De quantas maneiras você pode decidir-se pelo prato principal? Você tem 6 modos diferentes de escolher o prato principal. Você tem quantas maneiras de escolher a salada? Você tem 5 maneiras diferentes de escolher a salada. De quantas maneiras você pode escolher a bebida? Você tem 3 maneiras diferentes de escolha da bebida. E você tem quantas maneiras de escolher a sobremesa? 2 maneiras diferentes de escolher a sobremesa. Dessa forma, você vai multiplicar as quantidades de enfrentar cada uma das etapas e encontrar o total de modos de você se decidir por uma refeição nesse restaurante, segundo o que está no cardápio. 6 vezes 5, 30, 30 vezes 3, 90, 90 vezes 2, tem 180 combinações. É claro que nem todas aqui serão, né, combinações que do ponto de vista do cardápio vai ficar muito interessante. Pode ser que você tenha aí comidas que não combinem, né? Não tenha uma combinação de comida muito interessante. Bebida com comida. Tem esse lance aí de combinar comida, mas aqui a gente não está levando em consideração. Aqui pode ter todo e qualquer tipo de combinação. Pode ser que a salada não combine com o prato, não combine com a bebida. E tudo está aqui. São quantas possibilidades? 180, tá? Agora veja bem, o mais interessante nesses exercícios é quando o cara começa a fazer os complicativos. Ele começa a introduzir condições e exigências. Aí sim, quando ele começa a colocar exigência, o exercício muda um pouquinho, não fica só essa continha, já fica um pouco mais sofisticado, tá? Eu vou fazer, em cima desse exemplo do cardápio, eu vou fazer uma situação mudando uma bobagemzinha para você ver como já ficaria um pouco mais sofisticado. Então fica assim, ó, no cardápio eu tenho 6 pratos, ok? Eu tenho 5 saladas, a mesma coisa. Eu tenho 3 bebidas, e eu tenho 2 sobremesas. Lá no outro exemplo, o que ele queria? Ele queria só quantas maneiras possíveis você poderia fazer uma refeição completa, com um de cada desses itens. Olha agora a minha pergunta aqui. De quantos modos você pode fazer a refeição, sabendo que o item salada, se você quiser, pode não escolher. Sabendo que o item salada, se você quiser, pode não escolher. Ou seja, se você não quiser comer salada, você não come. Aqui era obrigado você comer salada. Aqui, se você não quiser comer salada, você não come. Beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, identificar quantas são as etapas. As etapas são as mesmas do exercício anterior. Então eu vou colocar aqui, ó, uma barrinha, 2 barrinhas, 3 barrinhas, 4 barrinhas. Ok. Cada barrinha, uma etapa. Esse negócio de barrinha, eu sou obrigado a trabalhar com essa bobagemzinha. Gente, isso daqui é um procedimento de resolução que, quando o exercício é muito sofisticado, você sabendo trabalhar ajuda muito. Portanto, segue a regra, tá? Segue aqui a dica. Então vamos lá. De quantas maneiras eu posso escolher o prato? Eu tenho 6 pratos, né? Então eu coloco aqui 6 pratos possíveis. Tem 6 pratos disponíveis. O item salada, de quantas maneiras eu posso escolher o item salada? Aqui nós temos um probleminha. De quantas maneiras eu posso escolher o item salada? Lembre-se que salada tem aí uma condição, né? Se você quiser, pode não comer. Então, quantas são as possibilidades para salada? Ora, são 5 saladas. Você pode escolher a salada 1, a salada 2, a salada 3, a salada 4, a salada 5. E se você não quiser comer salada, você pode optar por não comer salada. Portanto, o item salada, veja, são 5 saladas diferentes que tem no cardápio, mas você tem a possibilidade de escolher a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, ou se quiser, pode não escolher. Isso significa que você tem 6 possibilidades para o item salada. Não escolher salada é mais um item que não está estampado no cardápio, ok? E aí você completa. Quantas? 6. 6 por quê?
porque eu tenho uma possibilidade a mais quanto ao item salada. Eu posso não comer. Posso comer qualquer uma das 5 ou posso não comer. Portanto, é uma possibilidade a mais. Bebida, continua a mesma coisa, 3, sobremesa, 2. E aqui você vai multiplicar 6 vezes 6 dá 36, 36 vezes 3 dá 108, 108 vezes 2 vai dar 216. 216 está aí, então, a nossa multiplicação. Notem que esse princípio é um princípio básico, fundamental, elementar e fundamental para a análise combinatória. Vai te ajudar na análise combinatória e vai te ajudar também nos exercícios de probabilidade. Portanto, fica de olho, estuda isso aí. Eu vou deixar uma lista de questões, tenta fazer essa lista de questões bem simples, só para treinamento, só para esse nivelamento inicial dos seus estudos para 2019. Eu sou o professor Netinho Reis, foi um prazer estar com você aqui durante todo esse período do dia 3 até o dia 7 e muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na sala Total Class agora de 2019 no Palavra Exata. Se você tiver interesse em estudar conosco, qualquer coisa liga pra gente. Pode mandar também um WhatsApp para mim, 988-18-4006. Estou totalmente à disposição de vocês. Eu sou o professor Netinho Reis e a gente se vê. Um grande abraço. Tchau!